Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos? Esse livro então psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a vida do próprio Emmanuel quando ele era o senador Publio Lentulus, ali na época da Roma antiga, e ele viveu exatamente no mesmo período em que Jesus Cristo estava lá. A história se passa ali em Roma e começa no ano de 31. Porém agora, depois eles vão para a Palestina, onde eles passam 16 anos, eles que eu digo é o senador com a família dele, e agora eles voltaram para Roma. E nós estamos, essa parte da Palestina ficou na primeira parte do livro, agora nós estamos na segunda parte do livro, no segundo capítulo. Esse segundo capítulo então intitulado Sombras e Núpcias, que vai exatamente falar então ali das núpcias da Flávia, que é a filha do senador, que quando eles foram para a Palestina, ela tinha apenas 7 anos e estava acometida de hanseníase. E agora ela volta e ela se encanta ali então com um dos filhos daquele maior amigo dele, que morreu no primeiro capítulo dessa segunda parte, o Flamínio, que era casado com Calpurnia. Então eles têm 2 filhos, o Plínio e o Agripa mais velho. Eles foram buscá-los ali no porto e assim que viram a Flávia, agora com 22 anos, a filha do senador, eles então se apaixonaram por ela, os dois. Porém, ela gostou mais do Plínio e é com ele agora então que ela está se preparando para se casar. E aí, depois disso, nós vimos no vídeo anterior, antes do anterior, na primeira parte desse segundo capítulo, nós vimos então ali toda a dor do Agripa, que está sofrendo então por ver a mulher amada que vai se casar, se preparando para se casar com o próprio irmão. E nós vimos que a mãe dele o consolou ali, porém no último capítulo, no último vídeo, o vídeo anterior a esse capítulo, nós vimos então que quem estava buscando consolo ali com Calpurnia era o senador Publio Lentulus, que nós vimos que na viagem dele à Palestina, ele acabou tendo o filho sequestrado e acabou caindo na cilada da Fúvia, que armou tudo para que ele pensasse que a Lívia, a mulher dele, o traía com o governador Pôncio Pilatos. Tudo isso está nos outros vídeos, tá, gente? Está toda a história. É um romance muito interessante que conta a vida do próprio Emmanuel como senador Publio Lentulus, como eu já disse, e que não é ficção, é realidade. E que ele diz ali no prefácio que ele traz isso não para uma forma de diversão, de um romance para a gente passar tempo, mas sim para servir como um roteiro para as nossas próprias vidas, porque a gente vê o quanto ele não entendeu a existência, não entendeu a mensagem de Jesus Cristo e por isso ele teve tanto sofrimento que ele próprio plantou na vida dele. E então aqui uma das coisas que ele fez foi acreditar nas calúnias da Fúvia e então ele cortou qualquer relação com a mulher dele, a Lívia, e disse que não a mataria apenas porque para que a Flávia não ficasse sem mãe. Porém, disse a ela que ela não se considerasse mãe, ela não podia se intrometer na educação e não deveria nem, deveria como que diz, quando fosse falar com ele, agir como se fosse uma escrava mesmo, que era o que ele não teria mais consideração a ela como mulher dele. E aí, então, voltando aqui para Roma, ele que era muito amigo do Flamínio e da mulher dele, especialmente do Flamínio, ele contar tudo isso para o amigo dele e ter dele a opinião, ter dele um consolo. Eu acredito que ele, como Jesus Cristo disse que ele era uma alma superficial e orgulhosa, eu acredito que ele sabe no íntimo que a mulher dele não o traiu, porém ele precisa que alguém diga isso para que ele possa passar por cima ele não pode admitir sozinho, senão ele teria que passar por cima do orgulho dele. E aí então aqui, como o Flamínio morreu antes que eles pudessem conversar sobre isso, então agora ele procura ali os ouvidos da Calpurnia, ele busca nela que ela diga, não, vocês se amam, a Lívia não fez isso, porém na conversa que eles tiveram não foi exatamente isso que ela disse, porque ela ali arraigada nas crenças dela de deuses, diversos deuses,
na crença politeísta, e também de que há separação, de que há os superiores, há uma raça superior à outra, que não existe a fraternidade. Então ela também ficou contra a Lívia quando ela viu que a Lívia então, digamos, se bandeou para o lado de Jesus Cristo. E aí então o que ela diz para ele aqui no último vídeo então que nós vimos que ela diz que ela não entende como é que o próprio senador deixou que a Lívia então se misturasse com essas pessoas e fosse, ela diz, por que permitiste o ingresso de Lívia nessas ideias novas, deixando à mercê desse reformador judeu conhecido como Jesus de Nazaré? E aí ele diz que ele deixou porque foi a única coisa que ela pediu. E aí a Calpurnia diz, e ele disse até que foi pouco que ela pediu, a Calpurnia diz, também considero que é pedir muito pouco, maiormente agora que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos as maiores extravagâncias em luxo do Oriente. O Emmanuel já falou sobre isso no início. E aí então ela diz que ela... o que ela aconselhou a ele, ela não disse não disse o que ele queria ouvir, que a Lívia que ela acreditava na inocência da Lívia. Disse a ele que ele deveria esperar mais um pouco. Dessa forma, então, terminou o diálogo deles e doloroso silêncio se fez sentir, então, entre ambos, após essas palavras. E aí, então, vamos ver como é que continua, pedindo então a Jesus Cristo que possa me orientar nos comentários, possa permitir que Emmanuel e Chico Xavier possam me inspirar, se for possível, e que essa leitura sirva, assim, de roteiro, para quem, especialmente para aqueles que ainda estiverem fechados em dogmas que não condizem com a mensagem de Jesus Cristo, que é a do amor incondicional. Então, que Jesus Cristo possa nos guiar. A mim que estou lendo é você que vai ouvir, tá bom? Obrigada. Calpurnia supôs haver cumprido o dever dela e Públio recolheu-se naquela noite desalentado como nunca. Em breve dias, conseguidos seus intentos, partia Agripa em demanda do Avênio, não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades do matrimônio. A resolução dele era inabalável e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso das desilusões, ia ausentar-se de Roma por espaço de alguns anos prolongados e dolorosos. Aqui então a gente vê que o Agripa, então ele vai ficar um pouco afastado aqui da história, porque ele está indo ali para Avênio, exatamente porque, como a gente já viu nos vídeos anteriores, ele está apaixonado também pela Flávia, que está se casando com o irmão dele. Passavam-se os dias celeremente e como somos obrigados a caminhar em nossa história na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, em se vendo completamente abandonada pelo homem de suas preferências, Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolvera aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano Lúcius lhe oferecia. Então aqui a gente vê que o homem das preferências de Aurélia, só para lembrar, que é a filha da Fúvia e do Sálvio, que é o tio do Plínio, do Públio. Então o homem da preferência dela é exatamente o Plínio, que antes de conhecer a Flávia, antes da Flávia voltar para Roma, ele então tinha um caso com a Aurélia. E agora, então, aconselhada pela própria mãe, ela buscou, então, se casar com esse jovem Emiliano Lúcius. Fúvia, que acompanhara a luta silenciosa e intoxicada pelos seus sentimentos inferiores, deliberou aguardar o tempo para exercer suas sinistras represálias. E, em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávia realizava-se com suntuosidade discreta no Palácio do Aventino. O noivo, cheio de galardões militares e títulos honoríficos, bem como a futura companheira, tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade, sentiam-se venturosos, como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas almas.
Aquele dia, indubitavelmente, assinalava a hora mais sagrada e mais formosa dos destinos dos dois. Na assistência reduzidíssima, que se compunha de relações da maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem, que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época. Os olhos impetuosos e ardentes dele haviam pousado sobre a noiva com misterioso e estranho interesse. Esse homem era Saul de Gioras, que, abandonando o sobrenome paterno, exibia agora uma nova denominação romana, segundo a antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar cada vez mais a expressão social da fortuna dele. Então a gente vê aqui como tá tudo, como vai sendo tudo tecido como deve ser. Aqui então, quem está aqui? O Saul, aquele menino que o senador Publio Lentulus conheceu exatamente no dia que ele estava chegando em Jerusalém. E lembrando ali dos conselhos do Flamínio, que disse a ele que ele deveria ser duro, ele deveria mostrar que era ele que mandava, porque trouxeram esse Saul como sendo que ainda era um adolescente, como sendo o responsável por uma pedra que foi jogada contra ali a carruagem do senador e atingiu o rosto de Lívia, porém, segundo Emmanuel, foi de leve, foi apenas um arranhão. Então, ele foi apresentado como sendo responsável e o senador, se lembrando do conselho do amigo, agiu com total severidade, mandou que ele fosse condenado às galeras, onde os escravos são, quem vai para a galera é como se tivesse sido condenado à morte. E depois o pai dele, o André de Gioras, veio pedir por ele, pela libertação dele, e o senador negou. E aí ele foi vendido, enquanto isso ele foi vendido clandestinamente como escravo, e quem comprou foi o Flamínio. E agora ele vem aqui no casamento da filha do senador, eles que voltaram para Roma, porém, para que o senador não descubra, ele mudou o sobrenome, porque o senador lembra o nome do pai dele. E aí então ele mudou o sobrenome porque ele recebeu, como o Flamínio disse ali, enquanto ele, nas poucas coisas que ele disse, que ele tinha dado a liberdade para ele por causa do bom trabalho que ele fez. E aí então a gente vê aqui que talvez seja por isso, porque eu disse ali no vídeo anterior, quando a morte do Flamínio, ele foi recepcionado ali por aquela pessoa que é amigo da Lívia, a pedido dela. Agora eu entendo que ele estava ali, ele não devia conhecer Flamínio dessa época, porém ele veio para ajudar na passagem dele, porque a Lívia, que era amiga dele, havia intercedido, o Simeão, então aquele que era tio da Ana e amigo da Lívia. E também eu acredito que o Flamínio teve essa ajuda do céu também, porque ele que eu acredito que podia ser considerado como um coadjuvante com o que aconteceu com Saul, porque foi ele que aconselhou o senador Públio a ser duro. Foi pensando no conselho que ele deu que ele condenou Saul da forma como ele condenou. E aí, então, eu acredito agora, ele deu ao Saul a liberdade, deu também ele pôde exibir uma nova denominação romana. Mas aí a gente vamos ver como é que vai continuar, então, aqui o comportamento do Saul diante desse grande presente que ele recebeu da vida, não é? Como o Napoleão Hill diz, há uma semente de êxito em cada adversidade. Então, quando aconteceu aquele incidente ali com ele foi condenado, passou a ser um escravo, quem sabe não era essa semente de êxito? Quem sabe não era. Hoje, se isso não tivesse acontecido, ele não seria esse homem de tantas posses, esse homem tão bem, que eu acredito que só o que falta para ele, por exemplo, agora, que vai ser o amor da mulher dele, talvez se ele tivesse perdoado, mas vamos ver como é que vai continuar, tá bom? Vamos passar o carro na frente dos bois, né? Debalde, o senador fez o possível para identificar aquele judeu, que se lhe figurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconhecera seu verdugo de outrora. Reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu fórum íntimo.
Porque qual pai tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel? Ou seja, ele não perdoou. Ele então entrou aqui para realmente para estar continuando com aquele propósito igualmente ao pai dele. O pai dele, que a gente sabe que então, para se vingar, ele raptou, foi ele o responsável pelo rapto do filho do senador, o Marcos Lentulus, então, que agora deve ser, ele foi raptado há 16 anos, quando era um neném, agora então um adolescente, e o Saul, ele conhece, ele sabe essa história. Então aqui, se ele tivesse entendido o presente que ele recebeu da vida por causa desse infortúnio, e essa semente de êxito, né, essa adversidade que aconteceu na vida dele, talvez não, o certo seria ele então estar perdoando e estar restituindo o filho do senador, não é? Acredito. É isso que eu acredito que Jesus Cristo faria. Então, porém, ele não fez e ele agora continua com o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel. Então, a gente entende aqui que os caminhos do senador agora, que vai estar aqui do lado do maior, da pessoa que mais o odeia. O pai dele já disse que ele ganharia um inimigo eterno. Então agora chegou o momento do senador estar então colhendo aquilo que ele plantou com relação ao Sálvio e o pai dele, porque nós sabemos que a coisa que ele mais gostaria nesse momento seria ter o filho dele de volta. Aí ele até entenderia talvez que não foi a Lívia que fez, porque ele acredita nisso também, acreditando que ela fosse amante do Pilatos também. Porém, eu acredito que tudo acontece exatamente para que ele, que teve aquela grande oportunidade de se encontrar com o próprio Jesus Cristo, e teve um momento ali, como Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, a gente vê, Paulo de Tarso, ele era totalmente dominado pela crença que ele tinha arraigada na religião que ele seguia. Ele que era um doutor das leis mosaicas, ele que era completamente, então, ali, como que diz, uma pessoa que é muito... ele que era fanático, exatamente, obrigada, ele que era fanático pela religião dele e que não admitia de jeito nenhum, acreditava como Calpurnia, que eles eram superiores, os romanos eram superiores e que a raça deles era superior e que os outros e aqueles que não estivessem de acordo, até aqueles da raça a gente ainda dava um desconto, porém aqueles que não fossem da raça teriam realmente que ser... como ele fez com o próprio Estevão, apedrejados. E então ele, com todo, que era movido por esse sentimento, por essa emoção então negativa do fanatismo, assim que encontrou Jesus Cristo, a ficha caiu para ele na hora. Ele caiu de joelhos e já perdeu a visão externa e ganhou a visão espiritual. Depois a gente viu tudo que ele passou, toda a aventura dele, toda a saga que ele passou, colhendo tudo que ele plantou. Porém, como ele mesmo disse, já não era ele que vivia, era o Cristo que vivia nele. Por isso ele colhia dando graças a Deus por estar tendo a oportunidade de fazê-lo. Já o senador Publio Lentulus teve a mesma oportunidade, o mesmo encontro com Jesus Cristo, porém não entendeu, continuou com a alma superficial e orgulhosa, como o próprio Jesus Cristo classificou, e aí, por isso, tudo isso, a vida, vai sendo tudo tecido para que realmente ele colha, ele entenda, porque quando a alma é muito superficial e orgulhosa, eu acredito que só se encontrou com Jesus Cristo e não conseguiu entender, precisa que seja uma coisa mais forte, talvez, para que ele possa entender. E é por isso que a gente vê que tudo aqui, até o sobrenome do Saul foi mudado, porque se fosse o mesmo, ele já pararia aqui. Tudo que vai acontecer daqui para frente, ele não teria que enfrentar. Tá bom, gente? Espero que tenha sido interessante essa última parte, então, desse segundo capítulo, que é as sombras e núpcias. Nós vamos no próximo vídeo, então, para o terceiro capítulo,
Planos da Treva, onde a gente vai ver como é que continua essa saga, então essa história do Emmanuel quando ele era o senador Públio Lentulus ali na Roma Antiga, e nessa história dele que ele abre a intimidade dele assim com tanta, eu acredito, com tanta generosidade, porque não é todo mundo que gosta de mostrar, né, trazer assim, olha, hoje eu entendi, mas eu já fui um cabeça dura ali atrás, como está escrito no, talvez cabeça dura não seja um termo, mas é só de forma leve que eu estou dizendo isso, porque é isso, não é? Mas quando a gente fica muito, deixa muito a nossa mente à deriva, a gente acaba não entendendo muito bem aquilo que é o mais primordial para entender, que é o primordial para entender nessa vida, que é a mensagem de Jesus Cristo, que foi o que ele não entendeu. E quando a gente então se identifica com poder e orgulho, aí então fica mais difícil. É por isso então que Emmanuel é generoso em estar trazendo mostrando esse momento da vida dele. Dá para a gente entender por que ali no Kybalion eles dizem que pessoas para quem a gente reza, a gente acredita poderes de santos que já estiveram aqui no mesmo local que nós estamos, nessa caminhada. E a gente entende também por que Jesus Cristo diz, tudo que eu faço vocês também podem fazer. Por quê? Porque ele entende que a mesma centelha divina que brilha nele, no interior dele, brilha na gente. Nós apenas esquecemos isso e estamos ainda aqui para nos lembrarmos, fazendo essa temporada humana para exatamente voltar a lembrar disso. E aí então é esse o auxílio que Deus manda para a gente, além de mandar infiltrados aqui, encarnados junto com a gente, o próprio Emmanuel, que se reencarnou no ano de 2000, de acordo com Chico Xavier, então que está aqui encarnado entre nós agora, e outros que ele manda como pessoas ou entidades que já estão lá, mas que podem se comunicar, assim como tantos que se comunicaram através de Chico Xavier. Então vamos ver como é que continua esse terceiro capítulo, então, que vai ser Planos da Treva. E eu agradeço muito você que veio comigo até agora, você que está acompanhando, que está gostando dessa leitura, e te convido, se você quiser, acredita que tem alguém que vai gostar também, se você quiser compartilhar, se você quiser deixar sua curtida no vídeo, se quiser buscar lá no canal também, tem os outros livros, Paulo Estevão e Boa Nova, que são também de Chico Xavier. Eu deixo aqui as playlists, se você quiser ver, e muitos outros livros lá. Se você quiser se inscrever lá no canal, eu vou ficar super feliz, muito agradecida, e espero te encontrar para a continuação desse terceiro capítulo. Até o próximo vídeo, então. Tchau!